Aqui é a professora Poliana e hoje eu vim conversar com vocês sobre essa instrução normativa número 43, do dia 3 de dezembro de 2021, que está no edital para quem vai prestar o concurso nesse ano de 2025. Está no edital da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Então vamos lá. Essa instrução normativa é do Departamento de Educação Especial, DEE. Para quem se destina? Para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, creche e pré-escola, as municipais e as subvencionadas. E a EMA. EMA é a escola de meio ambiente que tem na Prefeitura de Itaquaquecetuba. Ela fica localizada no Parque Ecológico. Então, qual o objetivo dessa instrução normativa? A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEMECT, organiza o funcionamento das classes de atendimento educacional especializado, atendimento ao público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva e atribuições dos profissionais envolvidos no sistema municipal de ensino. Essa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela tem o objetivo de assegurar a inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Esse atendimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma política pública de educação com o objetivo de assegurar a inclusão desses educandos com deficiência. Então, vamos ver como que a SEMECT, junto com o Departamento de Educação Especial, organiza o funcionamento das classes de atendimento educacional especializado. Então, aqui na primeira parte da instrução normativa, vem falando todas as legislações nacionais das quais o município ele se orienta para poder organizar o funcionamento das suas classes, atendimento educacional especializado. O primeiro vem dizendo que a Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia e Inovação, por meio do Departamento Educacional Especializado DEE, organiza o atendimento educacional especializado, AEE, nas salas de recursos multifuncionais, SRM. Essas siglas e a definição de cada uma, é bom vocês anotarem e depois estudarem sobre elas, porque pode cair na prova e aí eles trocam a definição. Então é importante que vocês tenham anotado a definição correta de cada um, porque pode ser que eles perguntem na prova. Qual é o departamento que organiza o atendimento? Departamento de Educação Especializado. Qual atendimento? Atendimento educacional especializado. E aonde que vai ser esse atendimento? Nas salas de recursos multifuncionais. Artigo 2. A educação especial será ofertada na perspectiva de educação inclusiva, definida como modalidade de ensino, não substitutiva ao ensino regular. De repente pode cair na prova eles perguntando, se o atendimento substitui o ensino, e não. A criança ela tem direito, o estudante, de participar das aulas e dentro daquele período ter um atendimento educacional especializado. No parágrafo 1º, ele vem trazer quem são os estudantes da educação especial e no parágrafo 2º, os estudantes com distúrbio de aprendizagem. Essa parte aqui é importante também que vocês façam anotações e não esqueçam dela no momento da prova. Vamos ver então quem é o público-alvo da educação especial? O estudante com deficiência que possua impedimento de longo prazo, natureza física, intelectual ou sensorial, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e ou superdotação, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 2º. Educação inclusiva tem como principal objetivo
integrar ao sistema de ensino estudantes com distúrbio de aprendizagem, disléxico, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, transtorno opositor desafiador, TOD, excluídos por gênero, cor ou outros motivos, propondo a valorização e o acolhimento das diferenças a toda a comunidade escolar. Artigo 3º. A SEMECT ofertará atendimento educacional especializado, AEE, aos estudantes público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva do Sistema Municipal de Ensino, por meio de ações do Departamento Educacional Especializado. Artigo 4º. A SRM será criada pela SEMECT após informações enviadas pelo Departamento de Educação Especializado. Então, lembra aqui qual o significado? SRM, Sala de Recursos Multifuncionais. DE, Departamento de Educação Especializado. O artigo 4º está dizendo que após um levantamento de informações e havendo necessidade, havendo demanda, essa sala de recursos multifuncional ela vai ser criada na unidade educacional. O parágrafo 1º vem falar sobre essa análise da demanda. O parágrafo 2º vem dizer que essa sala de recurso multifuncional ela é destinada à oferta do atendimento educacional especializado no contraturno escolar, em caráter complementar ou suplementar para o estudante público-alvo da educação especial. Parágrafo 3º. O AEE no contraturno ofertado na Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, poderá estender-se ao estudante matriculado em outra unidade do Sistema Municipal de Ensino, desde que não exista o atendimento. Se onde o estudante estuda não tiver essa sala de atendimento, ela pode ser atendida em outra escola no contraturno da sua aula. Parágrafo 4º vai dizer que pode-se utilizar verbas específicas para comprar mobílias, materiais didáticos pedagógicos, equipamentos tecnológicos para compor a SRM. Parágrafo 5º. Na SRM será ofertado curso de Língua Brasileira de Sinais, Libras e Língua Portuguesa, na modalidade escrita como segunda língua ao estudante surdo. Então, lembrando que ao estudante surdo, sempre a primeira língua dele vai ser a Libras. Língua portuguesa é a segunda língua. Artigo 5º vem dizer da importância dos profissionais da educação que estão em atendimento com aquele estudante orientar os familiares e responsáveis sobre a importância do atendimento educacional especializado. No artigo 6º vem dizer que as escolas municipais ela conta com apoio de um auxiliar de sala especial, denominado aqui, ASE. Anota essa sigla e a descrição, auxiliar de sala especial. Então, o Sistema Municipal de Ensino, ele conta com esse quadro de apoio aos estudantes da educação especial. Parágrafo único. O profissional de apoio deverá atuar na promoção da autonomia do estudante público-alvo da educação especial, evitando a tutela, respeitando a dignidade inerente à autonomia e à individualidade do sujeito. Esse profissional de apoio público-alvo da educação especial não vai tratar o estudante como coitadinho, muito pelo contrário, vai sempre incentivar e estimular a autonomia desse sujeito. No artigo 7 vem dizer quantos estudantes cada ASE, ou auxiliar de sala especial, deverá atender, de 2 a 6 estudantes por período. Parágrafo 1º vai dizer que, excepcionalmente, o ASE, para ele atender um estudante, tem que ser autorizado pelo Departamento de Educação Especial. No parágrafo 1º vai dizer que para o ASE atender apenas um estudante, esse atendimento vai depender da avaliação do Departamento de Educação Especial. No inciso 1º está dizendo que esse atendimento vai passar por análise e reavaliação do Departamento de Educação Especial. Então, se o auxiliar de sala especial, o ASE, ele atende apenas um estudante, vai ser feita sempre reavaliação, porque o estudante pode evoluir, ter mais autonomia, enfim, no decorrer do ano. Então, sempre é feita análise e reavaliação. Parágrafo 2º fala que o horário de trabalho do ASE vai ser organizado de acordo com a demanda.
O artigo 8 vem trazer as atribuições do ASE, Auxiliar de Sala Especial. Eu estou sempre repetindo esse nome e essa sigla, porque no momento da prova você vai lembrar. Então, vou pular esse artigo, depois vocês leiam, mas aqui está falando das atribuições do auxiliar de sala especial. O artigo 9 ele vem falar do projeto político-pedagógico, né? Que o atendimento de educação especial ele deve ser contemplado no projeto político-pedagógico da escola e será organizado de acordo com o disposto no Decreto Municipal número 7488 de 2017. Inciso 1º, o PPP deve conter todas as mobilizações que é feita na escola para atender o público-alvo da educação especial, inclusive a criação da sala de recursos multifuncionais. No PPP tem que conter e assegurar os direitos de aprendizagem desse estudante de educação especial e as estratégias de educação inclusiva e quais os recursos pedagógicos e acessibilidade que está sendo disponibilizada para esse estudante. O professor do AEE, junto com o coordenador pedagógico, serão responsáveis pelas orientações específicas ao estudante. O estudante público-alvo da educação especial, ele tem um professor da sala regular e tem um professor de atendimento educacional especializado que, junto com o coordenador pedagógico, eles vão ser responsáveis pelas orientações específicas desse estudante para que ele avance no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, esse trabalho ele é um trabalho colaborativo junto ao professor regular da sala. Artigo 10 vem dizer que a escola que não possui uma sala de recursos multifuncionais deve encaminhar a unidade escolar mais próxima para que esse estudante possa ser atendido, como nós já vimos lá em cima, e aí ele vai ser atendido no contraturno do ensino regular. Artigo 11 vem falar dos estudantes surdos, né, que vai ser ofertado ensino de Libras ao estudante surdo, associado a outras deficiências, limitações, condições e disfunções e surdo-cegueira. Parágrafo 1º, o ensino de Libras é a primeira língua do estudante surdo e a segunda língua é a língua portuguesa. Então, a prioridade é que esse estudante ele aprenda Libras e a sua segunda língua vai ser a língua portuguesa na modalidade escrita. Parágrafo 2º diz que a unidade que ofertar curso de Libras deve organizar-se de acordo com a legislação, né? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI. Inciso 1º vem dizer que para ministrar o curso de Libras tem que levar em consideração o decreto federal. Inciso 2º, a oferta do ensino de Libras acontecerá com a necessidade do estudante com surdo-cegueira, condicionada ao aceite oficializado pelos pais. Então, os pais eles têm que autorizar esse atendimento. Por isso, lá em cima falou da importância dos profissionais envolvidos na educação escolar, que eles orientem as famílias sobre a importância do atendimento. Artigo 12 vem dizer que o ensino de Libras e de língua portuguesa ele vai ocorrer concomitantemente, de forma simultânea no ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo o processo educativo. Parágrafo 1º, deverá ser garantida a todo estudante a alfabetização na perspectiva do letramento, como direito social. Aqui está falando do estudante surdo, mas a gente sabe que esse direito são de todos os estudantes. Parágrafo 2º, a língua portuguesa na modalidade escrita como língua deverá ser ensinada por meio de metodologia própria, utilizando recursos visuais e outros necessários para o atendimento às especificidades deste público, possibilitando a aprendizagem de leitura, produção textual e conhecimento de outra língua. Inciso 1º vem dizer sobre a importância de privilegiar relações entre os estudantes surdos, ouvintes da mesma idade, faixa etária diferente, e aí fala sobre algumas práticas educativas que respeitem as especificidades de cada um, organização dos tempos, dos espaços, promoção do uso da visualidade, interação entre os pares, para que todos sintam-se acolhidos e participantes deste processo de ensino e aprendizagem. O Departamento de Educação Especial, visando o conhecimento e circulação de Libras,
poderá organizar projetos e atividades para formação aos educadores, estudantes e comunidade escolar, incluindo familiares ou responsáveis. E tem que constar no PPP da escola e em parceria com a Unidade Escolar Polo de Ensino Bilíngue. Itaquaquecetuba ela tem uma unidade escolar polo para estudantes surdos. Parágrafo único. Nos projetos e atividades citados no caput deste artigo, o ensino de Libras poderá ser aprimorado por meio de ações conjuntas com a unidade escolar, contemplando a atuação do professor da classe regular, o intérprete de Libras, com o apoio de instrutor de Libras e professor bilíngue, quando necessário. Então, nesse parágrafo único, vem falar sobre algumas ações que podem aprimorar esse atendimento dos estudantes surdos. A língua de sinais será componente curricular na parte diversificada. As aulas ou atividades de Libras serão ministradas na educação infantil, ensino fundamental e EJA, considerando a inclusão do componente Libras na matriz curricular. Em todas as etapas da educação, ouvendo estudantes surdos, vai ser ministrado Libras. E quem será responsável por essa difusão do ensino de Libras? Departamento de Educação Especial, o Polo de Ensino Bilíngue e o instrutor de Libras. No artigo 14º, vem falar sobre as instituições conveniadas, que todas deverão estar em consonância com as diretrizes e princípios da política educacional da Secretaria Municipal de Educação, Tecnologia e Inovação, SEMECT. No parágrafo 1º, vem dizer quem são os prestadores de serviços convencionados junto à Prefeitura: a PAI, SUS, Fisioclin, a ACD, Laramara. Então, o Sistema Municipal de Ensino, ele conta com todos esses órgãos para que, se havendo necessidade, para que o estudante tenha um acompanhamento e os seus direitos sejam efetivados. Artigo 15º vem dizer que, para o atendimento educacional especializado, o estudante tem que estar matriculado. O estudante da educação especial deverá ter assegurado sua matrícula na classe regular. Aqui outra informação que é importante vocês anotarem: a quantidade de estudante que será atendido na sala de recursos multifuncionais: 8 a 18 estudantes, considerando as necessidades específicas, a organização da unidade escolar e do atendimento educacional especializado. Artigo 16. A creche poderá atender estudante público-alvo da educação especial e da educação inclusiva após parecer favorável do Departamento de Educação Especial. Então, para os bebês, o atendimento passa por uma autorização do Departamento de Educação Especial. O artigo 17 ele vem falar das atribuições do PTEE, Professor Titular de Educação Especial. Esse professor que é o responsável pelo AEE. Então, quem está prestando a prova aí para o ensino fundamental ou ensino infantil é esse professor aqui, ó, da Educação Especial, que é responsável pelo atendimento da educação especial. Vamos ver as atribuições do professor titular de educação especial. Trabalhar de forma integrada com o professor da sala regular, a fim de proporcionar o melhor atendimento ao estudante. Então, esse professor, ele vai estar sempre passando orientações ao professor da classe regular. É importante que tenha esse diálogo entre os dois, elaborar e executar de forma articulada com os demais professores da unidade escolar o PDI, um Plano de Educação Inclusiva, de acordo com o estabelecimento nesta instrução normativa. Então, o professor titular de educação especial, ele tem que ser um professor que vai dialogar de forma articulada com todos os professores da unidade escolar. Acompanhar e avaliar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de recursos multifuncionais, na classe regular e nos demais espaços educativos. Então, o professor titular de educação especial, ele vai acompanhar e avaliar, a necessidade de recursos pedagógicos para a sala de recursos multifuncionais. Ele vai avaliar se o professor na sala regular, de repente, precisa também de algum apoio para esse estudante da educação especial. Em diálogo com o professor da classe regular, ele vai acompanhar e avaliar
verificar o que esse estudante precisa também dentro da sua sala do ensino regular para que ele desenvolva as suas habilidades. E os demais espaços educativos da escola, no pátio, no parque, no banheiro, se de repente o estudante precisa de algum apoio, o professor titular de educação especial, ele que vai acompanhar e avaliar todos esses recursos dentro da escola. Produzir materiais didáticos e pedagógicos, considerando as necessidades educacionais específicas do estudante, a partir da proposta do currículo, colaborando com o professor da classe regular. Utilizar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais do estudante, promovendo autonomia e participação. Articular, acompanhar e orientar o trabalho do professor em relação ao desenvolvimento, aprendizagem e participação plena do estudante nas atividades educacionais. Manter atualizados os registros da sala de recurso multifuncional e o controle de frequência dos estudantes que estão matriculados, bem como os registros relativos ao acompanhamento do AEE colaborativo e itinerância. Quando o estudante atendido na SRM for de outra unidade escolar, deverá ser assegurada com um profissional do AEE, a fim de garantir a articulação do trabalho e o compartilhamento de ações. Quando o estudante atendido na SRM for de outra unidade escolar, deverá ser garantida a articulação do trabalho dos profissionais envolvidos em parceria com o coordenador pedagógico e a AEE. A elaboração do PDI deverá ocorrer anualmente. Comparecer às ações de formação continuada oferecidas pela SEMECT e o Departamento de Educação Especial. Na unidade escolar e no polo do AEE, 24 horas relógios semanais, aqui é a carga horária, sendo 20 horas com os estudantes no contraturno colaborativo e itinerância e 2 horas para participar de HTPC e 2 horas de HTPL. Assegurar a articulação das ações no horário de trabalho pedagógico coletivo com demais educadores da unidade escolar. Cumprir a carga horária de 20 horas semanais exclusivamente no atendimento educacional especializado, de forma colaborativa e itinerância, conforme demanda e seu plano de trabalho. Artigo 18 vem dizer que a SEMECT poderá contratar outros profissionais indicados pelo Departamento de Educação Especial, como instrutor de Libras, intérprete e guia-intérprete de língua portuguesa Libras, para que atuem no atendimento da classe comum, sala de recursos multifuncionais. Parágrafo 1º vem dizer que esses profissionais deverão apresentar documentos comprobatórios e obedecer às disposições dessa instrução normativa. Então, para ser contratado profissional como instrutor de Libras, intérprete, guia-intérprete de língua portuguesa e Libras, eles têm que comprovar curso de graduação em Letras Libras, curso de graduação ou pós-graduação em Libras, certificação mínima do ensino médio e certificação em proficiência na área de atuação ProLibras/MEC. Curso de Libras credenciado pela SEMECT, com no mínimo 180 horas, mediante apresentação de certificação e avaliação da proficiência em Libras pela comissão responsável do DE. Parágrafo 2º vem dizer que esses profissionais, o instrutor de Libras, o intérprete, o intérprete, deverá ser organizado de forma colaborativa e orientado e acompanhado pelo professor regente da classe. O instrutor, o intérprete de Libras, ele fica dentro da classe, junto com o estudante, mas orientado pelo professor da classe regular. Inciso 1º e 2º vem falar sobre as atribuições desse profissional. O parágrafo 3º vai falar sobre a carga horária desses profissionais contratados, o intérprete de Libras, guia-intérprete e o instrutor de Libras. E como será essa carga horária desses profissionais? É igual à carga horária do professor titular de educação infantil do ensino fundamental e da educação especial, 24 horas semanais, sendo 20 horas com estudantes, 2 horas de HTPC e 2 horas para planejamento no local em que estiver atuando. 2 horas de HTPL, que são o planejamento livre. Participar das reuniões de conselho de classe, ano termo, reunião de pais e mestres, eventos internos e externos da unidade, como formações ou outros de relevância para seu campo de atuação. Parágrafo 4º vem falar sobre as atribuições do instrutor de Libras
intérprete e guia intérprete de Libras e língua portuguesa. Qual a diferença de cada profissional? O instrutor de Libras ele vai acompanhar e apoiar o professor que atua na unidade escolar de referência bilíngue. Confeccionar, utilizar e disponibilizar recursos didáticos para o ensino de Libras. Estudar os termos científicos próprios das áreas do conhecimento em Libras, orientando o professor para seu uso, com o objetivo de ampliar o vocabulário técnico em Libras. Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas com o estudante em parceria com os professores da unidade escolar, na perspectiva do trabalho colaborativo e demais integrantes da comunidade escolar em consonância com o PPP. Elaborar e realizar plano de trabalho, frequência de participantes nas oficinas, cursos, avaliações, relatórios, pareceres descritivos, dentre outros documentos solicitados pela unidade escolar. Participar e acompanhar o estudante nas ações externas, em colaboração com o professor regente da turma. Participar de projetos, reuniões pedagógicas e formações promovidas pela unidade escolar e SEMECT. Promover espaços integradores para a formação, incluindo conservação e fluência na referida língua. As atribuições do instrutor de Libras e do intérprete de Libras língua portuguesa. Realizar a interpretação das duas línguas, Libras e língua portuguesa, e língua portuguesa, Libras, dos conteúdos ministrados de matéria simultânea e consecutiva. Então, quem vai estar na sala de aula com o estudante é o intérprete de Libras e língua portuguesa. Viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares e informações em circulação das atividades didático-pedagógicas, esportivas e culturais e outras desenvolvidas na unidade escolar. Promover a comunicação entre usuários e não usuários de Libras junto à comunidade escolar. Ter acesso antecipado aos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula para a realização do processo tradutório significativo. Atuar com honestidade e descrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida. Exercer atuação livre de preconceito de origem, raça, credo, idade, gênero e sexualidade. Agir com imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir. Ter postura e conduta adequada nos ambientes educacionais. Atuar com solidariedade e consciência, considerando a livre expressão como um direito independente da condição social e econômica daqueles que necessitam, pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. E o guia intérprete de Libras e língua portuguesa. Transmitir mensagem na forma de comunicação utilizada pela pessoa com surdo-cegueira, como Libras, em campo reduzido, escrita ampliada, leitura labial, fala ampliada, Libras tátil, braille tátil, alfabeto manual tátil, escrita na palma da mão, uso do dedo como lápis, placas alfabéticas, meios técnicos com saída em braille, Tadoma e outras que sejam desenvolvidas e utilizadas de forma sistemática. O guia intérprete de Libras, ele quem vai trabalhar com o estudante que tem a deficiência surdo-cegueira. Fazer descrição de pessoas, ambientes e objetos, guiar a pessoa com surdo-cegueira conforme as técnicas do guia vidente, viabilizar a comunicação entre o estudante com surdo-cegueira e a comunidade escolar, guiar o estudante surdo-cego durante a realização das atividades desenvolvidas na unidade escolar ou em outros ambientes. Artigo 19 vem trazer que o Departamento de Educação Especial assegurará a formação continuada dos professores que atuam na educação bilíngue, promovendo encontros para a criação de novas redes de aprendizagem, dinâmica colaborativa entre as unidades escolares, favorecendo a análise coletiva do trabalho realizado. Discutir estratégias relativas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do estudante surdo e a produção de materiais que possam ser compartilhados entre as unidades escolares. Vimos bastante essa palavra colaborativa, né? O professor ele tem que trabalhar sempre em colaboração com o professor da classe regular e os demais professores da unidade escolar. Parágrafo único vem falar sobre como vai ser a organização na classe bilíngue,
na educação infantil, creche, pré-escola e ensino fundamental para os estudantes surdos e ouvintes. O número de estudantes por turma poderá ser revisto sempre que houver casos com deficiência múltipla após análise do Departamento de Educação Especial. O estudante com surdo-cegueira, em função das suas especificidades, poderá, quando necessário, ser considerado um por turma, após avaliação da SEMECT. Artigo 20 vem trazer quais os documentos necessários que o professor bilíngue tem que apresentar para ministrar as aulas de Libras. Graduação em Libras, pós-graduação em Libras, certificação de proficiência em Libras. O Departamento de Educação Especial poderá desenvolver um projeto especializado no contraturno para atender esse estudante, garantindo aí que ele tenha o seu processo de aprendizagem com o objetivo de aprofundar o desenvolvimento linguístico, eliminando as barreiras do processo de aprendizagem. Parágrafo único. A unidade polo de referência ensino bilíngue poderá ter PTE para atender a demanda do AEE. Professor bilíngue especialista em Libras, atuando no Departamento de Educação Especial com o apoio do intérprete de Libras quando necessário. A abertura de inscrições para atuar no polo de referência do ensino bilíngue será divulgada pela SEMECT, procedendo no que couber nos termos deste artigo. Para atuar no polo de referência de ensino bilíngue, o instrutor de Libras deverá ser preferencialmente surdo, intérprete e guia-intérprete de Libras, língua portuguesa. Artigo 22. Caberá à coordenação pedagógica, em conjunto com o PTE da unidade escolar, conscientizar os familiares ou responsáveis sobre os princípios e demandas do ensino bilíngue, a fim de que tenham confiança e conhecimento da proposta, incluir orientação sobre a necessidade do conhecimento, aquisição e uso de Libras, valorizando-a como primeira língua e o ensino de língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua para o estudante com surdez. Viabilizar a articulação entre os profissionais que atuam no ensino bilíngue, professor, instrutor de Libras, intérprete de Libras, língua portuguesa e guias intérpretes, Libras e língua portuguesa. Artigo 23. Deverá ser realizado relatório descritivo anexado ao histórico escolar emitido pelas unidades escolares. Parágrafo 1º. A certificação acompanhada de relatório não se caracterizará necessariamente como terminalidade específica, prevista no Decreto número 7488 de 2017, ações que possibilitem ao estudante continuar seus estudos, podendo acessar outras etapas e modalidades de ensino, de acordo com os objetivos da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Artigo 25. A unidade escolar, em parceria com o Departamento de Educação Especial, deverá observar as possibilidades de suplementar a formação do estudante com altas habilidades ou superdotação, além do AEE, viabilizando a participação nos diversos projetos e atividades desenvolvidas, juntamente com outras áreas e instituições educacionais. O diretor deverá garantir a efetivação da matrícula na classe do AEE e o cumprimento do estabelecido nessa instrução. Os casos omissos ou excepcionais deverão ser resolvidos pelo DE, consultada a SEMECT. Artigo 28. Esta instrução normativa e seus anexos entrarão em vigor na data de sua publicação. Então, nós vimos como essa instrução normativa vem trazer a organização do funcionamento das classes de atendimento educacional especializado. Temos a SEMECT, a Secretaria Municipal de Educação. Dentro da SEMECT tem o Departamento de Educação Especial e é ele que vai organizar todo esse atendimento junto aos professores titular de Educação Especial, ao ASE, auxiliar de sala especial. Então tem todo um departamento que vai cuidar e organizar desse funcionamento para que os estudantes com deficiência eles sejam incluídos nesse processo de ensino e aprendizagem. Espero que vocês tenham bons estudos.